Então, como o senhor Almeida já falou, né? Estamos no mês de março, onde a gente comemora o Dia das Mulheres. Então, eu quis relembrar as mulheres de Jesus, né? Como o senhor Almeida falou, ele não foi casado, né? Teoricamente, a gente não sabe direito, né? Mas ele teve muitas mulheres, né? E eu vou falar um pouquinho de algumas que vocês já ouviram falar sobre elas, mas a gente vai retomar e ver o que a gente pode aprender com elas. E a primeira que eu resolvi abordar é sobre a sogra de Pedro, né? Normalmente as sogras não são benquistas, né? Mas a sogra de Pedro, intercederam até por ela. Eles estavam no templo orando e quando chegaram lá, ela estava com febre alta. Naquela época não tinham muitos recursos, muita gente até morria, né? Porque febre alta às vezes era sinal de alguma infecção, né? E as pessoas intercederam, né? Mestre, né? Dá uma olhadinha nela. E ele foi até lá. Ela estava acamada, mas quando Cristo tocou na mão dela, ela ficou curada, né? Se levantou e passou a servir Jesus e a todos que o acompanhavam, né? E o que a gente vai aprender com isso? Com esse pedacinho, com a sogra do Pedro, né? A febre, ela não é uma doença, ela é um sinal de que algo não está bem no corpo, né? É um aviso, né? E quais são os sinais que nos impedem de estar assim avançando na nossa vida, né? Que nos impedem de servir Jesus? Porque ela ficou curada, se levantou e passou a servi-lo, né? Então, às vezes, a gente sempre comenta aqui nos dias de trabalho, né? Da diarreia, dor de cabeça, cansaço, encravada, e às vezes a gente sucumbe, né? Então, são pequenos sinais que nos impedem de estar trabalhando, né? Mas, tirando isso, né? O que mais nos impede? Dinheiro, problemas familiares, né? O marido que me irrita, a esposa que me esgota, os filhos que não obedecem, todas essas coisas, né? São coisas do cotidiano nosso, mas às vezes acabam atravancando, né, nossa vida, nos impedindo às vezes de, estou irritado hoje, não vou no centro, não vou na igreja, não vou na missa, não vou no templo, não vou em lugar nenhum. Então, essa é a nossa febre. Então, vamos pedir ajuda, né? E muitas vezes, assim como a sogra do Pedro teve gente que pediu por ela, que intercedeu, nós também temos aquele amigo que liga e fala, você não vai lá hoje, né? Ou vamos rezar, vamos fazer o evangelho. Nós temos alguém. Se não é nesse plano, às vezes é no outro, né? Que está lá nos inspirando. Levanta daí, vamos, né? Está na hora de você fazer alguma coisa, né? Às vezes até um tropeção para a gente acordar para a vida. Então, vamos prestar mais atenção nos nossos sinais que às vezes estão nos impedindo de servir. Às vezes, esse servir a Jesus é escutar um amigo, é fazer uma sopa, trazer um pacote de macarrão, ou fazer uma visita na creche para contar uma história. Há muitas maneiras de servir e a gente pode descobrir a nossa. A próxima mulher que também todo mundo já conhece é a mulher que sangrava já fazia 12 anos. Né? Quem menstrua sabe como não é fácil, né? Agora imagina 12 anos sangrando, né? E naquela época, na Palestina, a mulher já era vista como um ser menor. Ela não tinha alma, né? Não tinha... E as regras de purificação eram muito rígidas, né? Então, essa mulher que sangrava, ela era uma excluída da sociedade. A gente pode imaginar, quem já teve Covid, vai ter uma parcela do que
ela sentia, né? Porque quando a gente tem Covid tem que ficar isolado, né? A gente fica longe dos próximos para não contaminar, pelo menos na época que a gente estava mais na pandemia, mais forte, né? Assim, eu no meu primeiro Covid, que eu fiquei trancadinha no meu quarto, no primeiro dia que eu pude almoçar com os meus filhos de volta, eu até chorei, né? Tá aqui minha filha que não me deixa mentir, porque é horrível. Você não poder tocar as pessoas que você ama, não poder conversar direito, não poder estar junto, né? Então agora imagina ela que tinha esse fluxo contínuo, ela não podia tocar em ninguém, qualquer um que ela tocasse, ou que não podia tocar nem nas vestes, porque a pessoa que a tocasse era considerada impuro. Aí tinha todos os rituais, que eu não vou entrar no mérito, né? Para ficar puro novamente. Então ela era evitada por todos, ela era excluída, né? Só que ela ouviu falar no Cristo. Porque antes disso, ela diz nos textos sagrados que ela era uma mulher de posses. E ela perdeu tudo procurando vários médicos, né? E que lição é essa que vem pra gente? Às vezes a gente procura a cura das nossas dores no mundo através de muitas coisas, né? Um carro novo, uma casa boa, roupas de grife, sapatos bonitos, né? Festas, saídas, e a gente continua sangrando. A gente não sara. Só que aí a gente ouve falar no Cristo, do jeito que ela ouviu. E aí ela teve que vencer resistências, né? Porque ela não podia chegar e falar, posso falar com você. Ninguém ia deixar. Afinal de contas, ela era impura, ela era excluída. Então, quando ela soube que Jesus estava caminhando, ela foi atrás. E ela teve fé. Ela percebeu, né? Ela foi, ela pensou com ela, eu vou tocar na orla do manto dele e eu vou ficar curada. E foi o que aconteceu. E a fé foi tão grande que Cristo sentiu, quem me tocou? Né? E aí todo mundo está te tocando como isso. Ele não, saiu algo diferente de mim. Era a fé que ela tinha. E ele não a excluiu. Ela ficou com medo quando olhou para ele, né? Ela falou, fui eu. Já achando, agora ele vai, né, me pôr embaixo, né, da laje, né? Porque eu toquei nele, ele vai estar impuro agora. Mas não, ele falou para ela, a tua fé te salvou, né? E que bom quando a gente puder escutar isso também, né? Das bocas do mestre, né? A tua fé te salvou, né? Só que ela teve que vencer a resistência, todas as divergências. Nós estamos dispostos a isso? Estamos correndo atrás do Cristo, né? Estamos lutando contra as adversidades. E essa história dela vem mostrar pra gente que o Cristo, ele nos ama também, apesar das nossas impurezas, das nossas falhas, né? Das vezes que eu fico irritada, das vezes que eu não amo meu irmão, das vezes que eu não perdoo, das vezes, como eu sempre falo, né, que eu brinco, mas é de verdade, né, que eu tenho vontade de socar as pessoas na parede, né, raspar a carinha no asfalto, né, e ele me perdoa apesar disso, e ele perdoa a todos. Então, apesar das minhas falhas, né, ele está aqui, me amando, né? Do mesmo jeito que ele amou a mulher que sangrava, e ele está disposto a me curar também. E tem a mulher samaritana, que a gente sabe que naquela época os samaritanos, eles não eram excluídos, mas eles eram vistos com maus olhos, né? Então não se misturavam. É mais ou menos que nem, não gosto daquele bairro,
gosto desse, né? E enquanto os discípulos estavam lá na Samaria, Jesus estava no poço esperando por ela. Esperando por uma mulher, do mesmo jeito que ele espera pela gente, né? Então, ele espera a gente muitas vezes. E lá, ele pede água para ela acha estranho que um homem converse com ela, ainda mais sendo ela uma samaritana, né? Mas ele fala para ela que se ela soubesse quem ele era, ela que pediria água para ele, porque ele tinha água da vida, né? E antes disso, né, ele fala para ela: cadê seu marido? E ela fala para ele que não tem marido, né? Ela foi honesta com o Cristo. Nós somos honestos também quando a gente fala com ele, né, sobre as nossas dores, ou a gente tenta dar uma disfarçada, jogar a culpa no outro. Eu xinguei ele porque ele me irritou, a culpa foi dele, né? Eu gastei aquele dinheiro que não era meu, mas porque eu estou sem condições e eu precisava, alguma coisa do tipo, ficar arrumando desculpas, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer como ela, ser honesto quando a gente fala com Jesus, né? Olha, eu errei, a culpa foi minha mesmo, né? Eu ainda sou falha, eu ainda tenho as minhas dificuldades. E uma das coisas que, enquanto estava estudando, eu não tinha pensado, eu aprendi agora também, né? Que Cristo fala quando ela fala que não tem marido, ele fala: não tem mesmo, né? Mas você já teve 5 maridos. Ela já tinha sido casada 5 vezes. E o homem com quem ela vivia agora, que era o 6º, não era o marido dela. Ou seja, ela também era adúltera. E o que representa então na nossa vida, né, ou na vida daquela época também, que nem eles, onde eu estava estudando, falava que os 5 maridos que ela tinha eram os deuses que eles tinham cultivado anteriormente, que não eram os deuses verdadeiros, né? Eram aqueles que eles tinham vários. E esse 6º marido que ela tinha agora, ele também não a satisfazia. Só que o Cristo, ele veio para romper isso. Ele seria o 7º homem dela, no caso. E o número 7 é um número cabalístico, né? É a perfeição. Ou seja, se ela estando com ele, ela não ia precisar de mais nada. Ela teria uma vida nova, uma vida em abundância. E ela se sente tocada com isso. E ela deixa tudo lá, volta para Samaria, para a aldeia, e chama todo mundo para ouvir. E fala para eles. Ela acredita que ele realmente é o Cristo e é o Messias. E leva eles lá para ouvir também. E ela os convence falando justamente isso. Ele sabe da minha vida e ele me perdoou. E Cristo sabe da nossa vida e ele já nos perdoou. Então aí, nisso a gente pode aprender com isso, né, que o Jesus, ele rompe as barreiras, do jeito que ele rompeu as barreiras da época, né, que não era de conversar com os samaritanos. Ele foi lá, ele conversou com uma mulher que era também excluída da sociedade por conta do passado dela, né, 5 maridos, vivendo com um 6º que não era. E também lembrando que todos podem ser salvos, não só os judeus, né? Então nós também podemos ser salvos, né? Mesmo que nós não fôssemos os primeiros, os escolhidos, entre aspas, né? E apesar da nossa origem, das nossas falhas, dos nossos antepassados.
E eu digo assim, antepassados não só da nossa árvore genealógica, mas também nossos antepassados de vidas atrás, carregando nossos erros, que agora a gente está aqui para conseguir e tentar corrigir um pouco deles, né? A próxima mulher também é a Maria Madalena, que foi muito amada por Cristo, né? E ela representa para a gente a renovação. Ela foi a mulher que mais perto esteve do Cristo. Ela foi a primeira mulher para quem ele apareceu no domingo de Páscoa. Ele não apareceu para os seus discípulos, ele apareceu para Maria Madalena. Ela, junto com Maria, a mãe, esteve no Calvário o tempo todo, né? E Maria Madalena, ela vem mostrar para a gente que quando a gente realmente aceita o Cristo, a nossa transformação pode ser grandiosa. Então eu posso ser, entre aspas, o pior dos pecadores, mas se eu aceito, essa transformação ela será plena, porque ela mudou, como a gente brinca, né, da água para o vinho. E ela acompanhou Jesus o tempo todo, né? Os rabis da época, eles não tinham discípulas, mas Cristo tinha, não só ela, como outras, né? Por isso que eu falo às mulheres de Jesus, nós não somos excluídas, né? Na Palestina, naquela época, era. Hoje ainda tem algumas coisinhas, não vamos entrar no mérito, né? Mas Madalena, ela foi muito especial. Depois que ela aceitou Cristo, né, teve a sua vida totalmente transformada, e ela tinha uma tristeza muito grande porque ela não tinha filhos, né? E Cristo orientou ela para ela amar os filhos dos outros, e ela foi cuidar dos leprosos que também eram excluídos, e ela acabou seus dias também, ela adquiriu a lepra e acabou lá. Só que na morte dela, eu esqueci agora, eu acho que é no livro Boa Nova, né? Que fala que ela, quando no desencarne dela, Cristo veio também pessoalmente. E ele a transformou novamente antes de partir, né? Porque ela estava com uns pedaços faltando, se sentindo feia, assim como muitas vezes a gente sente, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tudo esse negócio de o corpo perfeito, a voz perfeita, o cabelo maravilhoso, a gente se sente feia, rejeitada e etc, né? Mas Cristo também a transformou e levou ela linda e plena, né? Para, entre aspas, para os céus, né? E isso é o que ele faz com a gente também, né? Quando a sociedade nos exclui e fala: você não é bonita, você não é perfeita, você não é inteligente o suficiente, ele vem e nos transforma. Ele fala: você é o suficiente para mim, né? E lembrando que Maria Madalena, apesar de tudo, ela era inteligentíssima, ela era letrada, coisa que as mulheres da época não eram, né? Então ela não era qualquer uma, e ainda assim ela foi rejeitada por muitos. Aí temos assim outras várias mulheres, né? Temos a mulher adúltera também, que Cristo não deixou que fosse apedrejada, e que a gente sabe da história, né? Porque ninguém comete adultério sozinho, só que só a mulher que na época era punida, não é? O homem que estava lá junto não era. Aliás, pelo que me consta, ele também estava lá para apedrejá-la, né? Mas tudo bem. E a mulher que, na minha opinião, é a mais importante para a encarnação do Cristo aqui foi Maria, que é a mãe dele, né? A mãe aqui na Terra, que foi o símbolo do amor, da coragem, da resignação. Porque vocês imaginam, né? Você vê o seu filho ser crucificado, um filho sem mácula, não se revoltar, perdoar os agressores, né? Porque eu, não é mesmo, eu como mãe, eu brigo com os meus filhos, mas não vem brigar não, que eu torço o nariz, né?
Posso não bater, mas eu tenho vontade. Agora, imagina se vai fazer alguma coisa, né, na cruz, né? Então, imaginem isso, né? E fora que assim, Maria, assim como nós mulheres, nós somos nós somos o meio de transporte, né, do Espírito para viver aqui, né? E para trazer o Cristo ao mundo não podia ser qualquer uma, né? Tinha que ser assim bem purificada, porque imagina, né, vai falar, vem você, né? Como que ia ser isso? Não ia dar certo, né? Então, a Maria, ela foi cuidadosamente, né, escolhida. Dizem alguns textos que ela veio do planeta Sirius, é um espírito, um planeta muito à frente do nosso, né? E isso está no livro Universo e Vida, do Espiritual, né? E foi por ela que Cristo, né, fez o primeiro milagre dele. Ele ouviu Maria, né? Ele ainda não tinha começado a vida pública dele, mas ele a escutou, né? E muitas vezes a gente não quer pedir alguma coisa para Cristo, né? Falar, não sei o que lá. A gente pode pedir também, que agora, em nome da mãe dele, ele também vai nos escutar, né? E ela foi, assim, uma mãe muito cuidadosa, se resignou desde o começo. Ela não mediu esforços para cuidar dele. Desde o nascimento, desde quando o anjo veio, né, falar para ela que ela conceberia o Cristo, ela disse, faça-se em mim conforme a vontade de Deus, né? A gente faz isso também? Ou a gente faz, né? Não, pode fazer, Deus, mas se der para dar uma amenizada, né? Ou fazer a minha vontade melhor, né? Às vezes a gente fala, pode fazer o que o senhor acha necessário, mas eu preferia do meu jeito. Então a gente tem que pensar um pouquinho, né? E quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar todos os bebezinhos, né? Maria salvou ele sem mentir, sem macular a sua imagem, né? Ainda purificada, porque as mulheres escondiam as crianças dos guardas, e aí quando às vezes eles perguntavam, né, o que tem aí? Elas mentiam. Eles iam lá, abriam o que tinha mentido e matavam os bebês. Maria também escondeu Jesus. E quando um guarda perguntou o que ela tinha, ela não mentiu. Ela falou, eu tenho um bebê recém-nascido. O guarda deu risada, né? Falando, tá todo mundo mentindo, né? Acha que você tem um bebê aí, sabendo que eu vou matar? Falou, pode passar. Ele não acreditou que ela estava falando a verdade, né? Ou seja, a verdade liberta. Então, isso a gente também aprende com Maria, que a verdade sempre liberta. A gente falando a verdade, mesmo que às vezes tenha algum, entre aspas, dano, no fundo a gente sabe que é o correto, é o certo. E também ela se preocupava, como toda mãe, né? Quando eles estavam no templo, na época das adorações, da Páscoa, que voltavam e ele ficou lá, ela ficou nervosa, foi atrás, buscou, né? Até chamou a atenção dele, né? Olha o susto que você me deu, né? Como toda mãe ia chamar a atenção, puxar a orelha, alguma coisa assim, né? E ele ainda falou para ela, né? Eu estava na casa do meu pai. E ela fez o que toda mãe também quer fazer, né? Quis o melhor para ele. Ela quis colocá-lo nas melhores escolas, quis estudá-lo, mas ele falou que ele não ia sair de lá. Ele ficou trabalhando na marcenaria junto com José, né? Como é que ele não precisava, já era um espírito desde pequeno iluminado, né? Mas a gente vê que Maria, como mãe, cumpriu bem o seu papel em todos os tempos, né?
ela se resignou, vendo ele sofrer na cruz, ela sofreu, mas ela não julgou e não condenou os que o crucificaram. E quando estava na hora dela partir, Jesus veio pessoalmente buscá-la. E mesmo assim, antes de ir, ela quis fazer mais algumas dádivas, né? Tinha um grupo que ia ser condenado, né, a morrer lá com as feras nos estádios, e ela foi lá nos cárceres consolá-los. Inspirou uma das meninas, uma das crianças a cantar. E aí, com isso, todos os outros também começaram a cantar e louvar, e teve até transformações entre os guardas. Então, com isso a gente aprende mais um pouquinho, né? Que até na hora da nossa morte, na hora dos nossos sofrimentos, a gente pode cantar, louvar e transformar vidas através do nosso testemunho. A gente não precisa, às vezes, ficar falando. Só de testemunhar através dos nossos atos já é um incentivo, né? Como dizia Francisco de Assis, né? Ir e pregar o Evangelho, se precisarmos de palavras. Ou seja, só com a sua vida você pode transformar, né? E então, assim como ela falou, faça-se em mim, né, a serva do Senhor. Vamos nós também sermos servos do Senhor, né? Levar a nossa vida, deixar a nossa vida transformada. E para finalizar, né, já estou passando o horário, como eu disse, Cristo teve muitas mulheres, né? E as outras somos nós que estamos aqui, e algumas que não estão, mas vão ouvir. E Deus, Cristo, Ele nos ama, apesar das nossas falhas, dos nossos erros. Ele ama os homens também, gente, mas as mulheres Ele ama um pouquinho mais, tá? A gente está merecendo, né? E vamos também nos colocar à disposição, né, de servi-lo, de buscar levar a palavra dele a todos. Na Bíblia fala, né, que a mulher é a pilastra da casa, do casamento, né? Então, sejamos isso na nossa vida, na nossa família, no nosso serviço, né? Vamos, com o nosso exemplo, com a nossa vida, demonstrar o Evangelho do Cristo. Se precisar, como disse, né, Francisco de Assis, a gente usa palavras. Caso contrário, só com a nossa vida mesmo. Obrigada e boa noite.